A paz do Senhor, meus amados irmãos, que a gloriosa paz do Senhor Jesus, ela habite sobre todos nós, amém? E a palavra que eu quero deixar para a nossa meditação está em Atos, no capítulo 17, dos versículos 10 ao 15, que diz assim a palavra de Deus. Paulo e Silas em Bereia. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral. Enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia, com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Essa, meus irmãos, é a palavra do Senhor. E juntamente é a palavra que não volta vazia, né? E juntamente com a palavra, Deus me deu o tema investir tempo na palavra de Deus. Amém? Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Meus irmãos, nós sabemos que Deus levanta pessoas para anunciar e pregar a sua palavra, mas Ele também nos advertiu que muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por isso, precisamos investir tempo no estudo consistente, no estudo constante da palavra de Deus. Precisamos pedir a Deus ajuda para lermos a Bíblia diariamente. Pedirmos a Deus disciplina necessária para colocarmos a leitura bíblica diária como prioridade na nossa vida. Eu sei, meus irmãos, que com a correria do dia a dia, com os afazeres da nossa vida, com os trabalhos, com tudo aquilo que temos durante o dia, nós muitas vezes não dedicamos o tempo que é o principal, é o tempo de estarmos na presença de Deus. É o tempo de dedicarmos à leitura da palavra, de estarmos lendo e nos alimentando, comendo a palavra, que é o que vai nos ajudar a não sermos enganados, que é o que vai nos levar à salvação. A palavra de Deus é tudo o que precisamos em primeiro lugar nas nossas vidas, que nós possamos colocar em prática o princípio que Deus nos ensinou, que é o primeiro mandamento, meus irmãos: amar a Deus sobre todas as coisas, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, primeiro é Deus, depois são os afazeres. E quando não conseguimos, na correria do dia a dia, colocarmos Deus como prioridade, que nós possamos à noite, que nós possamos em qualquer horário do dia, não precisa ser somente pela manhã, mas precisamos investir tempo de qualidade, lermos a palavra de Deus diariamente. Amém, meus irmãos? Porque se não colocarmos a leitura da palavra de Deus como prioridade, em primeiro lugar, correremos um grande risco de sermos enganados pelos falsos profetas. Também através de livros, filmes, séries, podemos ser enganados de todas as formas. Se você lê a Bíblia de Deus, se você lê a palavra de Deus e não entende, peça a Deus para te dar sabedoria e a revelação da tua palavra. Ore todos os dias. Ore de todo o coração, se encha do Espírito Santo de Deus. Deixe-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Se arrependa dos seus pecados. Perdoe. Amém? Assim como a oração que Jesus nos ensinou, ela fala do perdão.
para que nós possamos perdoar, para sermos perdoados. O perdão é muito importante. Não ter um coração orgulhoso, mas sim um coração misericordioso, um coração que sabe também de suas limitações, que sabe que é pecador e por isso perdoa também os pecados dos irmãos. Amém? E assim aos poucos, mas diariamente, nós vamos crescendo no conhecimento e na sabedoria de Deus. E com o conhecimento com o conhecimento e o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, agora nós precisamos nos esforçarmos para praticarmos a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Sem estudo consistente da palavra, os cristãos podem ser enganados. Seremos protegidos do engano somente quando seguirmos o exemplo dos judeus de Bereia, que todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Pois se temos o hábito de comermos a palavra de Deus, teremos a mente aberta. Nós não teremos o coração fechado, nós teremos a mente aberta. E não perderemos mais tempo julgando os profetas, mas sim as profecias. E assim saberemos discernir a verdade, pois temos o conhecimento e praticamos a palavra de Deus. E Deus nos revelará através da palavra a verdade. Amém, meus irmãos? E assim ficará mais difícil de sermos enganados. E como resultado, muitos judeus creram, assim como gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Então, nos versículos anterior, os irmãos, Paulo pregava e anunciava as boas novas em Tessalônica. E eu aconselho aos irmãos a lerem os versículos anteriores do capítulo 17, que são os versículos primeiros do 1 ao 8, que ele fala, que estava pregando, mas alguns dos judeus que ouviram foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Mas alguns judeus, porém, ficaram com inveja e se reuniram contra os homens de Deus. E eles perseguiram até Bereia, quando eles souberam que Paulo e Silas e Timóteo estavam em Bereia, eles foram também fazer um alvoroço, perseguir os homens de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque eles não meditavam diariamente na palavra de Deus. Eles não iriam conferir na palavra de Deus se Paulo e Silas estavam falando a verdade. Eles estavam julgando os homens pela aparência, porque não tinham o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus, por não dedicarem tempo aos ensinamentos dos profetas, aos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso estavam sendo enganados por suas próprias soberbas, por seu próprio orgulho. E assim estavam rejeitando o próprio Deus, porque quem rejeita os escolhidos de Deus, quem rejeitam os pregadores de Deus, que rejeitam os profetas de Deus, estão rejeitando o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Olhem a diferença, meus irmãos. Em Tessalônica, alguns judeus foram convencidos que Paulo estava pregando a verdade e se uniram a ele. Mas em Bereia, muitos judeus creram que Paulo e Silas ensinavam a verdade. Não de vez em quando, e nem ensinavam a verdade. Tudo isso por conhecerem e viverem a verdade. Não de vez em quando, e nem por se acharem sabedores da palavra de Deus, mas por insistirem diariamente em examinar a palavra de Deus para não serem enganados e também para não rejeitarem os enviados de Deus para os auxiliar nessa caminhada rumo ao reino de Deus. Vigiemos e oremos para não sermos enganados
pelos falsos profetas e para não rejeitarmos os verdadeiros profetas de Deus, pois assim estaríamos rejeitando o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Vigiemos e oremos, que Deus possa nos dar a graça do temor ao Senhor, do respeito, da reverência a Deus, para que nós possamos obedecer aos seus mandamentos, obedecer a tua palavra, e que possamos todos os dias, meus irmãos, nos alimentarmos da palavra de Deus. Deus seja louvado, exaltado e engrandecido, para que nós não sejamos confundidos e enganados. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Aleluia.